diante do histórico do Corinthians, de dificuldade, de atraso, atraso na imagem, atraso salário, atraso em carteira, funcionários que ficaram sem receber, o Corinthians está conseguindo se planejar. Hoje, né, isso me contaram ontem, a grande dificuldade que o Corinthians está tendo é com os credores de fora. É o presidente do Cuiabá, o Cristiano, que deu essa entrevista, e o Corinthians está tentando equilibrar. Ontem me disseram, o presidente do Cuiabá foi chamado para conversar. Existem conversas, só que assim, muitas vezes a condição que o Corinthians apresenta para tentar pagar, o outro lado não aceita. E aí você tem que ter uma renegociação. Então, muitas vezes fica difícil de negociar. Hoje, a grande dificuldade do Corinthians é com empresários, com outros clubes e não internamente. Internamente, pelo menos até o final do ano, está resolvido. Isso é uma garantia. Até uma informação interessante, Hernan, para complementar, conversando, né, com fontes também da diretoria, eles me falaram que o Corinthians tem feito, né, os pagamentos adiantado, que é uma coisa que não acontecia pelo menos há uma década no clube. Então, isso também é entendido, né, como uma motivação para essa reta final, né, luta contra o rebaixamento, tudo isso. Então, assim, olha, a gente garante aqui pelo menos que a gente vai fazer o pagamento de forma adiantada, que a gente está se esforçando, os esforços eles estão sendo transmitidos, né, para o elenco e para os funcionários do clube, que é basicamente um pacto para esse fim de temporada. Tipo, vamos tirar o Corinthians dessa situação, a gente aqui está fazendo o que dá para poder manter os pratos equilibrados, é basicamente isso. Ou seja, a agenda positiva, PVC. Não, então, vamos lá. Algumas coisas sobre isso aqui. Isso aqui é o sistema Juvenal Juvencio, né? Sabe como é que o Juvenal Juvencio fazia? Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. O Juvenal, na reta de chegada de campeonato, ele admitia isso. Ele entrava no vestiário com envelope. E dava o envelope no vestiário, que era o bicho. Dava ali, o bicho combinado era R$2.000. R$2.000 para você, R$2.000 para você, R$2.000 para você, R$2.000 para você. E você sabe que jogador de futebol, coisa que é difícil de falar, mas é exatamente isso. Sabe que jogador de futebol gosta desse dinheiro do bicho que vem por fora, né? Quem não gosta, PVC? Até eu que sou mais novo gosto. Falando de outra coisa. Você não declara imposto e você não diz para sua mulher que você tem. É por isso que eles gostavam disso. É verdade. O jogador de futebol adora por causa disso. Você pega o dinheiro na mão, no envelope e vai fazer o que você quiser com esse dinheiro. E o Juvenal fazia isso. O Juvenal estava no vestiário com o envelope na mão e tum, 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 tum. Isso aqui é história do futebol, está no folclore do futebol, mas acontecia de fato. Outro ponto é o seguinte, a questão da renegociação. Como disse o Hernan, o Corinthians fez uma proposta pro Cristiano Dresch de renegociação da dívida que tem com o Cuiabá. No primeiro momento, o Cristiano Dresch não aceitou essa proposta. Então, e é um direito do Cuiabá. Ele está comprometido a pagar de um jeito, você vai pagar desse jeito, essa proposta que você vai me fazer, não tem detalhe de qual é, eu não posso alongar desse jeito. Então vamos tentar uma proposta intermediária. O César Grafietti, como dissemos há 2 dias, disse aqui no de primeira que o Corinthians só tem 2 saídas. Ou virar SAF ou recuperação judicial. Dentro do Corinthians não se acredita nisso, como o Fred Luz disse para o Hernan. O Fred Luz diz que é pagável a dívida do Corinthians. Mas, dentro do Corinthians se sabe que é pagável a dívida do Corinthians desde que você consiga alongar a dívida com os credores, que são muitos. O Sevilha está tentando alongar a dívida dele com 108 credores. Para alongar, porque o Sevilha tem uma dívida de 81 milhões de euros. Para alongar com 108 credores. Com 108 credores, ou com 210 credores, ou com quantos credores sejam, se o credor quiser bloquear a conta do Corinthians, o Corinthians não tem escape. Então, é por isso que se diz que o Corinthians não tem saída a não ser recuperação judicial ou virar SAF. A saída é negociar, mas isso depende
da capacidade de compreensão dos credores. Ou seja, depende de uma habilidade política gigantesca para negociar com os credores, o que já não se conseguiu nessa primeira negociação com o Cuiabá. Ou, no caso, a Muito ação bom. cautelar, né? Que era estudada internamente, mas até isso acabou caindo na pauta depois das, né, últimas reuniões aí desastrosas entre diretoria e Conselho Deliberativo do Corinthians.